E na noite de hoje, o nosso convidado, nós vamos apresentá-lo agora, é o Geraldo Campete Sobrinho. Atualmente está como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, com atuação na área de divulgação doutrinária. Além disso, ele é autor, editor, palestrante e apresentador de programas da FEB TV. Maninho, seja muito bem-vindo à nossa casa. Contigo as palavras iniciais para o cumprimento ao público, por favor. Boa noite, queridos e queridas. É uma satisfação enorme estar aqui nesta oportunidade de luz. Nossa gratidão imensa a todos vocês, a você, Maninha Lu, a nossa querida amiga que fez a prece tão envolvente, a Solange, e, naturalmente, com muito carinho, o nosso querido Divaldo, amigo, irmão, pai do coração. Uma honra enorme podermos desfrutar deste momento. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspirando para que seja uma noite de muita luz e de muita paz. Uma alegria tê-lo conosco, querido. Antes que a gente inicie as perguntas, nós vamos passar a palavra para o nosso tio Divaldo, que ele tem algo muito especial para nos dizer. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, permaneça a paz do Senhor em nossos corações. Queríamos hoje lembrar da nossa revista, voltou a ser impressa também. É uma revista dedicada ao trabalho de divulgação doutrinário com os melhores escritores do Espiritismo. Nós temos o cuidado de selecionar aqueles que são realmente intelectuais e devotados à causa, porque não basta crer, é necessário, acima do crer, a contribuição do esforço pessoal, a demonstração de que a crença não é um adorno, é algo fundamental, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, com muito prazer, a nossa revista está de volta. É com muita alegria que apresentamos um trabalho de há mais de 50 anos de divulgação ininterrupta. No período próximo passado, estivemos divulgando-a somente através da internet, mas pela qualidade da mensagem, resolvemos voltar a imprimir, porque dá tempo em casa de ler, de reflexionar, de algumas coisas que nos podem ser úteis. Em nossa livraria, quando terminar a nossa reunião. A revista está fazendo 51 anos hoje. 20 de fevereiro de 1974 foi a publicação dessa primeira edição, da primeira tiragem da revista Presença Espírita. Nós vamos encaminhar a primeira pergunta, então, para o nosso convidado. Maninho, é uma pergunta que vem da Cristina. Ela está virtualmente com a gente. E ela nos faz o seguinte questionamento. Existe felicidade no mundo de provas e expiações? Existe a felicidade relativa que nós podemos alcançar. Não temos a felicidade naturalmente absoluta, porque ainda não somos espíritos puros, mas somos espíritos que estamos evoluindo num processo gradativo de desenvolvimento e de aquisição de virtudes que efetivamente vão nos conduzir à felicidade plena. Nós temos no Espiritismo a bandeira
fora da caridade não há salvação. E essa bandeira nos traz o significado de que fora da prática do bem não há felicidade. Nós só somos e seremos felizes se praticarmos o bem. E há um trecho muito interessante no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Diga-se que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, mas é o próprio Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo. E Kardec nos traz ali a genialidade da síntese das virtudes, principalmente baseada nas duas principais, que são a caridade e a humildade. Nesse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, é o segundo maior capítulo em extensão do Evangelho, porque, de certa maneira, nós somos aflitos e precisamos, não é, de consolação, precisamos de acolhimento, enfim, e a gente vê como é interessante. Há uma mensagem que diz: a felicidade não é deste mundo, mas o próprio orientador nos coloca que nós podemos, já a partir de agora, com o uso do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade direcionada para o bem, fazer o melhor ao nosso alcance e, através disso, já começar a construir a felicidade, ainda aqui na Terra, na presente existência. Então, esta felicidade, ela depende de nós mesmos, porque ela não está fora, ela está dentro, ela não está longe, ela está perto. Ela não está propriamente num ponto de chegada, num porto seguro, mas a felicidade representa mesmo, queridas e queridos, a nossa trajetória, a nossa caminhada, a oportunidade de estabelecer contato com as pessoas numa inter-relação que seja fraternal e solidária. Portanto, não teremos aqui na Terra um mundo de expiação e provas, já numa transição para o mundo de regeneração. Aliás, nosso querido Divaldo, esse apóstolo do bem, missionário do amor, nós tivemos a oportunidade de acompanhar no congresso em que se comemorava o centenário de nascimento de Chico Xavier, em Brasília, em 2010, no dia 18 de abril, um domingo, quando o Divaldo estava fazendo a palestra de encerramento, Bezerra de Menezes, o nosso mentor, se manifesta e diz que estes tempos assinalam exatamente a demarcação, digamos assim, do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Simbolicamente, entendemos nessa interpretação que, naquele momento, a espiritualidade estava dizendo para nós: olha, nós já estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do mundo de regeneração. E isso nos traz fraternidade, nos traz consolo, nos traz um alento para que a gente possa seguir no caminho do bem, fazendo o melhor ao nosso alcance. Se a felicidade não é plena ainda, ela pode ser conquistada gradativamente pelo nosso esforço, pela nossa dedicação, pelo amor ao próximo e por tudo de bom e de bem que nós pudermos fazer para todos os seres criados por Deus. Lembrando que o nosso próximo, no dizer da querida benfeitora Joana de Ângeles, pela abençoada psicografia de Divaldo Franco, o nosso próximo não é só o semelhante humano, mas são todos os seres que Deus criou, então a quem a gente deve amar. Assim, estaremos passo a passo conquistando a felicidade relativa, a que está reservada a cada um de nós. Façamos o bem e seremos felizes. Tio, como se sentiu ao receber a moratória para continuar reencarnado? E quais os critérios que são utilizados para ter essa forma de merecimento? A moratória é uma expressão de gentileza para falar sobre prolongamento. No caso específico, prolongamento da atividade. Eu já terminara o meu ciclo, porque uma vida de 97 anos, tenhamos paciência, é um grande ciclo. E ao chegar o momento final deste ciclo,
os benfeitores notaram que eu ainda tinha um trabalho a fazer e me perguntaram se eu estava disposto a continuar, mesmo com as dificuldades naturais que advêm de uma vida longa e com a problemática da saúde. Então eu respondi que sim, eu estava disposto, porque o Evangelho de Jesus não é apenas um compêndio poético, é um tratado psicoterapêutico. Quando eu leio uma parábola, permito-me tornar-me personagem da parábola, e isso me produz saúde mental, ânimo na hora difícil. Eu tive 2 momentos muito difíceis, muito graves. Não é fácil uma pessoa com 97 anos libertar-se de um câncer. E eu consegui. Estava com câncer de bexiga. E então resolvi que não ia deixar o câncer me matar. Faço parte da escola que tudo está na mente. Se na mente nós projetarmos determinadas paisagens, elas se tornarão reais. E então, como eu tenho ensinado isto desde há uns 30 anos, e experimentado e vivido, eu resolvi experimentar comigo mesmo. Meditava e examinava que as células não eram minhas inimigas, estavam doentes. Uma questão de degenerescência. Então pedia que elas não me prejudicassem, pudessem realizar o fenômeno da mitose, a divisão, sem criar distonias desnecessárias. E no 3º dia, a médica, logo após fazer a aplicação de raios, me disse: Divaldo, eu sinto que está diminuindo o tumor. Eu disse: mas tão rápido? Ela disse: pois é, surpresa. E, de fato, nos dias seguintes, nós examinávamos bem a chapa e o tumor foi diminuindo até desaparecer. Hoje tem 1 mês, o que é impressionante. Um organismo quebrado, uma enfermidade utriz, um atestado de óbito, porque eu estava muito fragilizado, e recuperar através da mente, da oração, das preces que têm sido dirigidas a Deus, a meu favor. Jesus falou que nós orássemos uns pelos outros. E parece que não dá resultado. Orar por uma pessoa desacisada, que prefere uma existência fútil, dá resultado. É como um depósito para, no momento de reflexão, aquele material que foi transmitido fazer o seu efeito. E hoje, depois de uma segunda saída do hospital, porque eu saí às 17 horas, às 19 eu notei que estava com febre. Aí voltei ao hospital, fiz um reingresso à 1 da madrugada. Fizemos exames de raio-x para identificar qual era a causa. E a causa era um fungo.
Eu não sabia que fungo era tão precioso. De um lado, ele é fabricador da penicilina. Do outro lado, ele é um aspecto terrível, porque eu estou tomando uma batalha diária com ele, cuja série de medicamentos ainda não terminei. Tenho aqui o suporte no braço para a aplicação de injeções. E disse ao câncer: você não vai me cansar, porque o idealismo de ajudar o meu próximo, de servir, de dizer que a vida tem um sentido bom, feliz, a gente pode ser feliz. Hoje, eu tenho muitos momentos felizes. Ninguém pode ter a felicidade. É uma caminhada, é uma viagem, e não há viagem que não tenha um transtorno, que não tenha um acidente, um incidente. A questão não é a viagem, é como nós encararmos o acidente. E então, tomei ferro líquido, aquele baita vidro de ferro. Eu digo, meu Deus, eu agora vou largar cascas de ferro por aí, de ferrugem, de tudo. Tomando da veia, o sabor vinha, o amargor. Então eu sou hoje o homem tomador do ferro, né? Tem um homem de $1 milhão. Como eu sou brasileiro, não pode ser $1 milhão, pode ser meio do pau da língua. Aí estou cheio de ânimo, planejando um programa de muita ação doutrinária. Gostaria de conversar com os meus irmãos, de um a um, dialogar, penetrar nos seus problemas e mostrar a diretriz de liberdade que a doutrina espírita nos dá. A verdade é que em 40 dias eu emagreci 5 quilos e a alma engordou um pouco, porque mal está cabendo dentro do corpo. Vamos adiante. Maninho, a gente traz uma pergunta que está aqui no virtual. Se uma família desencarna toda junta, pai, filhos, eles vão estar juntos no plano espiritual? Muito interessante, né? Seria bom se assim acontecesse. Pela questão da afinidade, da sintonia, do merecimento, se for o caso, não é? A espiritualidade sempre provê de acordo com a necessidade e o merecimento que a gente tem, mas principalmente a questão da misericórdia de Deus, que nunca nos deixa, que nunca nos abandona. Não é regra que todos que desencarnam juntos estarão juntos no plano espiritual, ao menos no primeiro momento, porque cada um pode ter uma condição, pode ter uma situação, pode estar num nível evolutivo e assim, inclusive, encarar de maneira distinta a própria realidade espiritual. A gente vai encontrar do outro lado o que nós plantamos do lado de cá. Por isso que o céu e o inferno, até o estado purgatorial, digamos assim, são estados sentimentais, conscienciais, são estados íntimos. Por isso a gente leva o nosso céu e o nosso inferno aonde nós formos e onde nós estivermos, porque não é o externo, mas é o interno. Então, os entes queridos, né, que desencarnam numa provação, uma expiação coletiva dessa, houve um planejamento para que assim o fosse, pela necessidade. A lei de causa e efeito nos explica, não é? A gente vê muitas explicações dos porquês à luz do Espiritismo, com lógica, com razão, e a gente sabe que nunca há a injustiça por parte de Deus. Tudo é cumprido segundo a necessidade que a gente tem de evoluir.
Mas nem sempre esses entes queridos estarão necessariamente juntos logo após a desencarnação. Pode ser que um vai ter uma experiência um pouco mais dorida, outro poderá, digamos, se despertar um pouco até mais cedo do que o outro. Algum poderá precisar de um tratamento, por exemplo, né, num hospital. O outro já vai ter um discernimento maior a ponto de ter lucidez, inclusive até acompanhar o seu desprendimento, o seu desenlace. E isso tudo vai denotar a evolução de um e de outro. Talvez destes que desencarnaram, um ou outro poderá estar na condição até de amparar, de auxiliar, e um outro vai precisar de amparo, de auxílio. Isso faz parte da própria lei em que nos encontramos em estados diversificados de evolução. Mas uma coisa é certa, em pesquisa que Ernesto Bozano fez, nas famosas monografias que ele publicava, o pesquisador italiano, ele escreveu vários livros, dentre eles A Crise da Morte, em que ele cataloga diversos casos publicados em jornais, em revistas, notadamente anglo-saxônicos, né? Ingleses e um ou outro americano. E trazia ali nas publicações mensagens de pessoas que haviam desencarnado. E o jornal publicava, não é? Impressionantemente aquilo publicado de uma maneira assim, sem ter qualquer tendenciosidade, era algo espontâneo, né? Alguém recebia aquela mensagem, o jornal publicava. E estudando estas mensagens das diversas situações desses espíritos, Ernesto Bozano foi chegando a algumas conclusões muito interessantes. E uma delas é de que era praticamente uma regra, né, no sentido de que o amparo da espiritualidade nunca nos falta, de que ao desencarnar, nós seremos, então, acolhidos, recebidos por entes queridos, que já têm uma condição evolutiva para nos receber no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, de onde nós viemos e para a qual todos nós retornaremos no tempo certo de cada um. Então, isso para nós é um consolo, um alento, e imagina então, né, aqueles que estão desencarnando numa situação expiatória ou provacional, coletiva, e de uma família, por exemplo, em que também certamente serão recebidos na espiritualidade pelos entes queridos que já, né, estão lá há mais tempo, que retornaram antes, serão recebidos, acolhidos, cada um dentro das suas próprias possibilidades. Então, para objetivar aqui a resposta, quiçá que assim pudesse ser, né, de todos permanecerem juntos, unidos e reunidos, mas isso não acontece necessariamente e nem imediatamente. Vai depender da condição e do merecimento de cada espírito. Mas uma coisa é certa, a providência divina nunca deixa de amparar a qualquer um de nós. Tio, como sabermos dos nossos filhos que tão precocemente desencarnaram? Como ter notícias acerca de como eles estão? Inicialmente, a idade infanto-juvenil é muito parada pelos mentores. As desencarnações de crianças, por mais dolorosas que sejam para nós, são necessárias para eles. E todos eles são amparados devidamente por benfeitores preparados para essa atividade de emergência. Normalmente, a criança que nasce e logo depois de completar um decênio de vida desencarna, veio cumprir uma atividade que foi interrompida. Suponhamos que eu disponha agora de mais 5 anos ou 3 anos, e a imprevidência leve-me ao abuso, à precipitação, a atividades que irão perturbar-me, e eu sou suicida indireto. Então eu fico devendo à lei este período usado mal. Na próxima,
eu venho por aquele período, concluo e volto para ser feliz. Aí eu me posso reencarnar sem as grandes tragédias da recuperação do nosso passado. A questão é que o número de espíritos a reencarnar é muito grande neste momento. Notem que a sociedade ficou mais equilibrada, mais preparada para a gestação. E nada obstante, o número de aborto continua de uma maneira assustadora, o que faz uma programação para pessoas nascerem estéreis na próxima reencarnação. Nascerem anelando por um filho e não ter condições orgânicas para poder produzi-lo, ou tê-lo, e no momento mais importante, esse filho partir da terra. Eu conheço uma história árabe muito interessante de um homem que era um generoso senhor do oásis, morava numa parte do deserto, perto de Damasco, e ali tinha muitas propriedades. Quando se tornou pai, a felicidade dele era imensa. Na cultura árabe, a pessoa, para ser realizada, deve fazer 3 coisas: plantar uma árvore, ter um filho e preparar-se para novas jornadas espirituais. Muita gente não tem filho físico, mas pode ter mental, pode elaborar construções para ajudar crianças, como essas organizações mundiais, ou simplesmente um olhar na rua, um ato de compaixão, um atendimento ao menino de rua, tem o seu valor. Nada fica sem anotações da divindade. Então, esses nascimentos e desencarnações imediatas são um cumprimento de provas que ficaram interrompidas. Daí, toda vez que nos vier a ideia de suicídio, pensarmos em prolongamento da vida. Suicídio nunca. Por quê? Não resolve. Primeiro, a gente transfere o problema para outra dimensão. Depois, a gente continua a viver, a experienciar aquele fenômeno traumático, aquelas dores ou aquelas alegrias. Daí nossos filhos, já dizia Gibran Khalil Gibran, não são nossos filhos. São como as folhas das árvores. Durante algum tempo, eles estão conosco. Depois, amadurecem e têm que partir. Esse amadurecer pode ser atingir a idade adulta, liberar-se, ou atingir o momento culminante do resgate e liberar-se através da morte. Maninho, tem uma pergunta que nos Desculpa, Maninha, não sei se você está me ouvindo, eu não consegui ouvir a pergunta. Acho que eu estou com dificuldade aqui no áudio. Eu não consegui ouvir. Desculpa, gente.
Acho que ainda não. Vamos seguir, então. Vamos trazer mais uma pergunta para o nosso tio Divaldo. E a pergunta que a gente faz é sobre... Em um mundo em que a maioria das pessoas busca ascender socialmente, conquistando destaque em suas profissões e sendo bem remuneradas, muitas vezes gerando competição e desigualdade, surge a seguinte pergunta: estaríamos sendo materialistas e contrariando os princípios da doutrina espírita? Seria possível alcançar a ascensão social respeitando fielmente os ensinamentos espíritas? Até que ponto o sucesso financeiro pode ser buscado sem ferir os fundamentos da doutrina? Mediante a boa aplicação. As pessoas que têm recursos dispõem de uma oportunidade excelente para fazer o bem. Eu conheço algumas famílias muito ricas, e então vejo quanto o dinheiro em boas mãos abençoa. Estávamos tomando café quando chega um filho e diz à mãe: imagine que acaba de haver um acidente na estrada e as pessoas foram trazidas para aqui e nós não temos o equipamento tal para salvar a vida. Ela diz: mas como? O hospital da cidade não tem? Ele diz: não tem. Pois saia imediatamente e vá comprar. Vá comprar e ponha lá. Que quando perguntarem quem é, não diga, é alguém que está mandando. Atender a inúmeras crianças. E, pessoalmente, outra coisa que me comove, numa outra família muito rica, é a senhora que tem muitas joias e muito dinheiro. Nas horas de folga, ela fazia crochê e tricô para vender a benefício dos necessitados. É impressionante ela dizer assim: eu assisto novela, ou diálogos, ou conferências, ou compromissos na televisão, fazendo tricô. Como eu não necessito, eu faço peças úteis, toalhas, roupas infantis, roupas de adultos, com um grande sucesso. Está pensando em pôr uma loja, mas para ela fazer com as suas mãos. Então o dinheiro, o poder não são amaldiçoados. O uso que nós fazemos é que nem sempre é correto. Eu vejo pessoas de poucas posses fazerem coisas fantásticas em favor do próximo, em favor de si mesmo, a preocupação com a comunidade, e outros imensamente abastados, indiferentes ao problema social, até a família, do ponto de vista moral, completamente despreocupados, como se Deus resolvesse. E um dia eu perguntei a alguém por que não aplicava o dinheiro. O dinheiro estava numa conta na Suíça, há umas contas muito complicadas. Ele explicou e eu não entendi. A pessoa deposita e recebe em volta um valor, fica sempre maior, nunca empobrece, porque aquele valor vai crescendo por mais que se tire o lucro. É uma técnica de comércio. E a pessoa diz assim: não me interessa, não. Eu tenho dinheiro, mesmo que não use. Eu digo: para quê? Para que serve 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos? Nesse casamento da Índia, em que foram gastos mais de 3 bilhões pelo homem mais rico da Índia, ele consegue tudo, mas o filho tem um problema glandular, continua engordando
e ele não tem jeito de deter. A vida é curiosa. Sempre nós vemos o lado material. Às vezes tem uma fortuna, e quando a gente menos espera, é uma pessoa confliteada, atormentada, porque não aprendeu a fraternidade, não aprendeu a dividir, a estar ao lado, a contribuir, a marchar junto. Somente soube tirar, mas não soube distribuir. Há uma tradição relativamente ao pensamento de Malba-Tahan. Então, essa tradição diz o seguinte, que dois amigos faziam uma viagem muito longa pelo deserto. E, em determinada situação, um amigo entrou em perigo e, por pouco, não perdeu a vida. O outro, correndo risco, salvou-o. Ele, então, agradecido, colocou neste lugar, por um momento, Mishnah, salvou a vida de Ábido. E tudo foram sorrisos. Mais tarde, eles tiveram uma discussão e entraram em desavença. Essa inscrição foi na pedra. Ele então chegou na areia e escreveu aqui, neste momento, Mishnah, provocou e perturbou Ábido. Então Ábido perguntou, por quê? Quando estávamos bem, você escreveu na pedra. E quando estávamos mal, você escreveu na areia. Ele respondeu, porque as coisas más o vento leva. Só o bem tem um caráter de eternidade. Então pensemos sempre nisso. Fazer das duas formas, seja o que for que aconteceu, nós temos dois parâmetros imediatos. Vem fazer isso ou aquilo. Faça aquilo que será melhor para o outro, mesmo que no momento não seja bom para você. Eu tive uma curiosidade muito interessante. Todos nós temos inimigos. A gente nem sabe. Tem pessoas que é inimiga nossa porque é elegante e dá votos, etc. E como um homem público, claro, me apareceu um inimigo. E me disse, Edivaldo, você sabe que fulano não gosta de você? Eu digo, não sei, mas não posso fazer nada. Não posso chegar até ele e me tornar simpático. Então vamos deixar. Você quer que eu intervenha? Não. Deixa o tempo. Nada melhor do que a consciência tranquila. Pois, meus amigos, que surpresa! No Natal passado, eu recebi uma cesta de frutas e vinha um cartão do seu amigo fulano. E eu aproveitei imediatamente, estava doente, internado, para agradecer ao meu amigo. Que bom! Aí ele foi me visitar. E então ele tinha ideias que não correspondiam à realidade. Totalmente inversas. Daí, dialogue com as pessoas. Não cisme, não programe, não adivinhe, não diga eu olho e vejo logo. Esse vejo logo é maldade, a gente só vê o mal. É interessante, por quê? Porque a gente é mau. A gente tem a visão daquilo que conhece. Raramente a gente olha uma pessoa e vê as qualidades boas. Mas os defeitos a gente vê logo. Que mal educado. Entra, não fala com ninguém. Mas a gente também faz isso. É necessário, entra, não fala com ninguém, a gente fala, olá, como vai?
Eu me lembro que no apartamento que eu fico no Rio de Janeiro todo ano, eu ficava, quando estava saudável, por um mês. Então, as pessoas, eu estava no elevador, a pessoa vinha, olhava para a minha cara, ligava ao elevador, subia, não dizia nada. Mas eu não aguentava. Ele dizia assim, olá. Misturava, parecendo bebê. Eu digo, pois é, que calor, não é? É o melhor tema para começar a conversa. Mas que calor. Sempre teve esse calor danado. Mas que calor. Aí a pessoa me disse, não sinto calor. Calor é para quem é frouxo. Eu digo, nossa, eu vou lhe dar de presente um termômetro. Qual é o apartamento que você mora aqui? E aí começamos a conversa, ficamos amigos. Graças ao calor, graças a Deus. Porque por hábito, a pessoa não saúda o outro. Vê e lhe diz assim, olá, é tão pouco. Bom dia, como é que o dia esteja péssimo. Eu conheço um amigo, ele é muito engraçado. A gente diz para ele assim, bom dia. Ele diz assim, vamos ver. E normalmente, quando chega a tarde, ele fala assim, se este é um bom dia, o que será o mau dia? Mas até que foi bom, não prejudicou muito. Quer dizer que a nossa vida é uma constante oportunidade de fazer o bem, de ser simpático, de amar. Maninho, você nos escuta agora? Perfeito, então vamos lá. Como é que a Federação Espírita Brasileira está implementando ações para o crescimento do desenvolvimento da juventude espírita no Brasil? Que é realizado exatamente pela área de infância e da juventude, que é responsável pela evangelização, pela coordenação dos trabalhos. São feitas reuniões, encontros, que envolve os estados, as regiões e o Brasil inteiro. Envolver o jovem no trabalho da Casa Espírita é fundamental. A gente costuma dizer que a criança é o futuro, mas o jovem é o presente. O jovem é aquele momento em que a gente precisa trazê-lo para casa para que ele possa aprender os trabalhos, possa trazer a sua contribuição. Então, existe um trabalho muito bonito desde, não é, há décadas, da campanha permanente de evangelização da criança e do jovem, documentos orientadores do movimento espírita por meio do Conselho Federativo Nacional, da FEB, buscando levar realmente esse trabalho lindo. E eu gostaria de fazer aqui um relato. Estivemos este final de semana em Fortaleza, no Ceará. O Godinho, né, o nosso presidente da FEB, e a gente foi acompanhando para aprender juntos e colaborar de alguma forma. No domingo pela manhã, agora passado, enquanto o Godinho estava num trabalho na Federativa, nós estávamos no GEP, que é o Grupo Espírita Paulo Estevam, uma casa, assim, de um trabalho muito bonito, não é? Em Fortaleza, e pudemos falar para os jovens, mas foi uma coisa tão encantadora, queridos, assim, de ver que vários jovens já estão integrados ao trabalho da casa, nas suas diversas atividades. Então é muito importante o jovem fazer parte, ele não se sentir à parte, mas se sentir integrado, ele ter o seu trabalho natural, aprender, desenvolver as suas habilidades, inclusive gradativamente ir adquirindo experiências, aprendendo com aqueles que já são, digamos, né, mais vividos, para poder assumir a liderança no momento certo, como gestor, como coordenador, como diretor, até como presidente de uma instituição espírita, porque esse trabalho é feito quando a gente se une, a gente se reúne e a gente valoriza o potencial. Por isso a preparação é fundamental. E a Federação Espírita Brasileira, junto ao Movimento Espírita, né, por intermédio do seu Conselho Federativo Nacional, cuida desse aspecto muito interessante. Uma opinião que eu tenho assim, me permite expressar. A Casa Espírita tem diversas áreas, são em torno de 10 a 11, como estão lá nos documentos orientadores, né? No excelente orientação ao Centro Espírita.
e inclusive as mais recentes, né, a área da família, a área da arte, enfim. E essa área da infância e da juventude, ela é fundamental. Todas são importantes, mas esta é fundamental, porque ela é quem vai preparar o futuro, né, com a evangelização agora dos bebês, das crianças, e também já vai possibilitar o trabalho do movimento espírita, numa gestão de uma casa espírita que seja da maneira adequada, da maneira mais assertiva, com a preparação desses jovens já desde agora. Então, evangelizemos a criança, evangelizemos o jovem e evangelizemos-nos a todos, porque esse é o caminho real, né, da plenitude, do autoencontro e da felicidade que a gente pode alcançar ainda aqui na Terra. Agradecemos muito as perguntas que foram feitas aqui pelo nosso público, presencial e virtualmente. Agradecemos todo o trabalho da equipe da TV Mansão do Caminho, a contribuição valiosa da nossa tia Solange, nosso tio Divaldo. Agradecemos a intérprete para Libras, Diana, que está aí tão sensivelmente fazendo a interpretação. E agradecemos a você, Maninho, pela disponibilidade, pelas reflexões que você nos trouxe. Lembrando que na próxima semana você está aqui presencialmente. Passamos a palavra para você para suas considerações finais, por favor. Ô, Maninha querida, querido pai do coração, tio Di, a nossa Solange, a equipe aí do Júnior com a comunicação, com a TV Mansão, parabéns, viu, pela qualidade do trabalho, lindo, parabéns a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, e vai ser uma honra estarmos aí presencialmente, não é, durante esse período de carnaval, nesse trabalho em que certamente vamos aprender muito, né, à disposição também para colaborar, para estar com os jovens, né, Mania, que é uma delícia, a gente aprende muito com esses meninos e meninas, e a gente vai trabalhando aos poucos. Então, a gente diz o seguinte, queridos, o Evangelho de Jesus é o roteiro de nossas vidas, e o Espiritismo é a luz que nos permite seguir com segurança esse roteiro, que possamos todos aproveitarmos com dedicação a presente oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados, que a gente possa fazer um bom uso do nosso tempo, que nós possamos ser aqueles que saibamos esperar, que é o conceito de paciência, que saibamos aceitar com o coração, que é o conceito de resignação, e que saibamos também transformar, que é o conceito de resiliência, nesses tempos tão desafiadores que nós estamos vivendo. A nossa gratidão a todos vocês, em especial com um abraço muito carinhoso de filho, de aprendiz, ao nosso querido Di, a espiritualidade amiga que nos orienta, a benfeitora Joana de Ângeles, ao benfeitor Bezerra de Menezes, a todos desta equipe maravilhosa, que possamos seguir na condição de pequeninos trabalhadores, mas fazendo o melhor que pudermos diante das nossas possibilidades, porque Deus sempre provê, e é preciso que a gente seja, então, aqueles que trabalhemos para que essa providência também se irradie aonde formos e onde estivermos. Gratidão de coração. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. Passamos a palavra ao nosso tio Divaldo, que vai nos conduzir na etapa final da nossa reunião. Pedimos aos companheiros que apliquem paz para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, aqui estamos, os convidados para o banquete da Boa Nova. A nossa indumentária não é compatível, mas atrevemo-nos a nos apresentar como somos, como estamos. E tu que és a paz e sabes selecionar aqueles que podem e devem servir-te, abençoa-nos.
Abençoa-nos a nós, a cada um de nós, ao nosso lar, nossos amigos. Abençoa, Jesus, aqueles que oram por nós e nos ajudam, mas também aqueles que não gostam de nós e vibram contra a nossa paz. Nós te pedimos pela nossa família, nossos amigos, pelos espíritos bons que trabalham em nossa casa e que nos dão assistência. Também agradecemos a cooperação da fraternidade, retribuindo-a para a humanidade inteira. Senhor, abençoa os suicidas, os que se atiraram ao abismo do engano e despertaram num sofrimento atroz. Também te pedimos em favor dos enfermos incuráveis, aqueles mutilados que têm ânsia de viver, socorre-os, confortando-os. Senhor Jesus, nós te pedimos pela nossa paz interior, pela paz da nossa família, pela paz no Brasil, pela paz na terra. Abençoa a nossa água, Jesus, tornando-a tônico vigoroso para nossas necessidades. Em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz para todos.